Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Eu sou o Matheus Maia e hoje quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: existe algum pecado sem perdão? Ficou curioso? Quer saber a resposta? Então fique por aqui, porque logo depois da vinheta começa mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Ei pessoal, muito obrigado por nos seguir, obrigado por deixar os comentários, por compartilhar, por curtir. Não esquece de marcar o sininho. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí para que a gente possa também responder. A pergunta de hoje é: existe algum pecado sem perdão? Existe sim, Está escrito nas Escrituras que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Na verdade, foi o próprio Jesus quem disse isso. Está escrito ali em Marcos, capítulo 3, do verso 28 até o verso 30. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, aos pecados e às blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Mas do que se trata esse pecado exatamente? Será que alguém que já disse algo contra Deus, alguém que já pensou mal do Espírito Santo, está condenado eternamente? Precisamos entender bem o contexto desse episódio narrado aqui na Bíblia e também outros textos que falam sobre isso, para discernir bem do que se trata este pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A partir do verso 30 desse mesmo capítulo, Marcos 3, nós vemos que os escribas rejeitaram o poder de Jesus deliberadamente. Como eles não podiam negar o poder do Messias, pois era visível na vida de muitas testemunhas, eles arrumaram um discurso fraco para desprezar Jesus. Aqueles escribas recusaram obstinadamente a crer no Evangelho, por meio da obra do Espírito Santo, de criar fé em Jesus. Eles rejeitaram a ação do Espírito Santo na vida deles e o testemunho claro e cabal de que Jesus era o Messias. Uma situação parecida de não arrependimento encontrada na Bíblia é do rei Saul, que veio antes de Davi. A Bíblia diz que ele não encontrou lugar de arrependimento. E por que isso? 1 Samuel 15, conta este profeta que leva o nome do livro. Ele foi usado por Deus para falar com o rei Saul que ele deveria destruir o povo de Amaleque, os amalequitas. Porque quando Israel subiu ao Egito, os amalequitas se opuseram ao povo de Deus. A palavra de Deus foi clara, que eles deveriam destruir tudo que vinha dos amalequitas. Mas depois de guerrear contra Amaleque, Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei dos amalequitas, o melhor das ovelhas, dos bois, animais gordos. Eles só não pouparam aquilo que era vil e desprezível. Se nós estudarmos a vida de Saul, nós veremos que ele não estava interessado em obedecer a Deus, de ser um rei segundo o coração de Deus. Mas só em si mesmo, ele era desobediente, mentiroso e obstinado. Ele não via os seus erros. Ele se importava mais com a aprovação do povo do que com a de Deus. Em 1 Samuel 15, Deus disse assim para Samuel: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. E aqui no verso 22 e 23, Samuel faz algumas indagações para o rei Saul. Ele diz assim: será que o Senhor não tem mais prazer em holocaustos, ou tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que não obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto aos ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Isso porque Saul
se desculpou, dizendo que queria usar aqueles animais para prestar sacrifício para o Senhor. Lutero chama, este pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, de pecado mortal. Ele diz que qualquer pessoa que se exalta no seu próprio entendimento, nas suas boas obras, peca contra o Espírito Santo, rejeita a graça de Deus. Talvez você, como cristão, esteja sendo condenado, porque você acha que cometeu esse pecado, mas só o fato de você estar incomodado, querendo consertar, prova que você não o cometeu. Você pode estar debaixo de um ataque espiritual, preso a uma mentira do diabo. Ele quer te condenar e colocar medo em você. E no medo a fé não pode operar. E sem fé é impossível ter a liberdade, viver de maneira plena e feliz diante de Deus. O que nós entendemos pela palavra é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição deliberada e obstinada da ação dele em nós. É quando fechamos o nosso coração para a ação dele dia após dia. Não é algo que acontece num passo de mágica, da noite para o dia. O que acontece é que a pessoa testa Deus. Ele não se importa com a ira de Deus, não teme, vai simplesmente negando o poder divino, vai perdendo as oportunidades de se arrepender e rejeita o verdadeiro evangelho de Cristo, que é submeter-se a Ele em todas as coisas da sua vida. Deixar que Ele seja Senhor em tudo e receba toda a glória. Essa pessoa então vai fazendo escolhas sem consultar a Deus, sem ouvir aqueles que estão próximos, que o alertam em nome de Deus, e ao longo do tempo seu coração vai ficando duro e a sua mente obscurecida e ela não alcança a ação redentora do Espírito Santo. Sabe, a ideia que muitos têm a respeito de Deus é que ele é um ser completamente amoroso e nunca vai punir ninguém. Essa ideia não é bíblica. As Escrituras nos ensinam que Deus é amoroso sim. O seu amor é incomparável, eterno, perfeito. Mas ao mesmo tempo que ele é amoroso, ele é justo. Ele julga cada um dos nossos atos e, sendo assim, ele não pode negar o seu caráter, deixando impune aqueles que o desobedecem. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que testaram a paciência de Deus e se deram muito mal. Dentre estes exemplos, um clássico é o da nação de Israel, que pereceu no deserto. Muitos ali foram mortos, porque testaram a paciência de Deus. Aqueles escribas conheciam o testemunho de muitas pessoas que foram curadas, libertas, testemunho de ressurreição, pessoas que foram alimentadas milagrosamente, salvas por Jesus. Mas eles não queriam admitir isso. Eles amavam mais suas posições, os seus ensinamentos e a glória que tinham do que a glória de Deus. Tinham medo de perder seu status, de perder seu prestígio e poder. Eu imagino que é como ver uma pessoa ser condenada e mesmo sabendo que ela é inocente, você não disser nada. É ver o mal reinando e mesmo tendo o poder de tomar a decisão certa, a pessoa não faz nada. Uma pessoa dessas está rejeitando a ação do Espírito Santo. Ela está apoiando a injustiça, a corrupção, a maldade. Ela está testando a paciência de Deus. Ela não ama a verdade, ela prefere viver no engano. Ela vê pessoas sendo condenadas injustamente e tendo o poder, prefere não tomar partido, porque ela não quer perder sua posição, seu prestígio. Mas olha, aqueles escribas fizeram pior. Eles não estavam rejeitando apenas a verdade numa situação. Eles estavam rejeitando a verdade em pessoa. Eles não estavam rejeitando qualquer homem, eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por isso, queridos, nós devemos tomar muito cuidado quando Deus nos fala algo, quando Deus nos corrige, para não rejeitar a sua palavra e o nosso coração não se tornar duro e obstinado. E para terminar, eu quero contar uma experiência pessoal que talvez não seja a sua experiência. Cada um tem uma experiência diferente. Nós não baseamos somente nas experiências nossas, das pessoas, mas elas podem nos ajudar principalmente quando vivemos a mesma coisa e quando elas se baseiam na ação de Deus confirmada nas Escrituras. Mas eu lembro-me que na minha adolescência eu estava muito confuso. Já havia um tempo que muitos conflitos internos e externos estavam me afetando. Eu estava um pouco frio na fé, não tinha muito conhecimento de algumas verdades. E daí eu comecei a achar que não era mais salvo, porque tinha cometido certos pecados e tinha pensado coisas ruins a respeito de Deus. O inimigo se aproveitou desta fraqueza em mim, dessa dúvida, dessa insegurança,
E ele começou a dizer que eu não era salvo, que eu não iria para o céu. E me lembrava sempre dos pecados que eu tinha cometido, pecados que eu já havia confessado, já tinha me arrependido. Foi quando eu encontrei um livrinho do Bill Bright, o mesmo que escreveu sobre as 4 leis espirituais. E nele havia um testemunho sobre um fazendeiro que passava por essa mesma dúvida. Aquele homem fez uma estaca e escreveu nela que só Jesus era o Senhor da sua vida. Escreveu também a data daquela confissão. Então aquele fazendeiro pegou aquela estaca e, baseado na promessa de Deus que diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, ele se dirigiu para o fundo da sua propriedade e ali ele confessou essas palavras em voz alta. E ele disse: essa estaca é minha testemunha. E tomou posse pela fé da promessa dada por Jesus em sua palavra, de que todo aquele que confessa com sinceridade de coração tem a vida eterna. Depois daquele dia, o inimigo ainda tentou lhe perturbar mais algumas vezes, mas ele sempre lembrava o inimigo de que aquela estaca era sua testemunha. E ele sempre mantinha firme a sua confissão em Jesus e a sua fé nas promessas dele. Eu acabei copiando aquele exemplo, fiz o mesmo, não como uma estaca, mas escrevendo, na contracapa da minha Bíblia. E a partir daquele dia, eu fui sendo liberto do medo, da insegurança, e recebi poder para expulsar esse inimigo que soprava na minha mente aquelas mentiras. Até que um dia o inimigo desistiu de me enganar e a paz de Deus invadiu completamente minha vida. Sabe, talvez você esteja vivendo mesmo, talvez você ainda não tenha certeza da vida eterna. E viva uma vida de medo, um relacionamento de medo com Deus, achando que você já está condenado eternamente. Eu quero te sugerir hoje a confessar mais uma vez o Senhor como o único e suficiente dono da sua vida. E também se arrepender de cada pecado. Talvez, quem sabe, fazendo uma estaca, talvez escrevendo, na Bíblia, numa página em branco, esta confissão com data, assinando embaixo, ou escrevendo num diário. E eu quero ministrar sobre você 3 verdades. A primeira delas está lá em João, 1 João, primeira carta de João 4:18. Lá diz que o amor de Deus por você lança fora todo medo. Sabe, ele te ama tanto que quer ver você limpo, porque só assim você poderá experimentar das bênçãos dele. Deixe o amor dele, sabe, te curar, tenha encontro com eles, reúna-se com os filhos dele, ame a palavra dele, cante com paixão por ele, fale das coisas dele, viva Deus na sua vida. Só tendo mais de Deus, você terá menos de medo, de pavor, só através da aceitação da sua palavra, você será transformado. A segunda verdade que eu quero ministrar está ali em 2 Timóteo 1:7. Paulo diz ali para Timóteo: porque Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito de covardia, de medo, de dúvida não vem de Deus. Mas o verdadeiro espírito que habita nos seus filhos lhes dá poder para vencer estes sentimentos, vencer o pecado também, vencer o mal dentro de nós. Ele nos dá um espírito que é capaz de nos fazer amar o nosso ofensor e de, mesmo tendo passado por frustrações, decepções, perdoar e pagar com uma moeda diferente. Ele nos dá moderação, porque nós nada sabemos. Não temos resposta para tudo, precisamos ser dependentes a cada dia do Senhor e viver em paz com as pessoas. Não queira mais do que a sua fé permita. Não se meta em assuntos que você não sabe. Seja moderado, seja paciente, seja longânimo. Peça para que Deus te dê um espírito manso e humilde, como de Jesus. E a terceira verdade: ele não é um Deus de dúvida. As palavras registradas na Bíblia são de vida eterna. Pedro reconheceu que só Jesus era o caminho que poderia lhe dar vida eterna. E João escreveu lá em 1 João 5,13, nestas coisas eu vos escrevi aqui, essas coisas, para que creem no nome do Filho de Deus e saibam que têm a vida eterna. Se você falhar hoje acidentalmente, ele não vai tirar sua salvação. Até porque a salvação não depende do que você faz, mas do que ele fez. É pela graça, por meio da fé. É claro, ele não deseja que você viva pecando, mas se você pecar, você tem um advogado. Vá até ele, arrependa-se e busque até você ser mudado. Busque a Deus até ele transformar a sua vida. Ele é um Deus que comunica com você a salvação, que te dá paz da vida eterna. Viva isso
e não deixe mais que a mentira do diabo, enganador, te domine. Nós terminamos aqui mais um episódio. Você gostou? Então deixe, por favor, os seus comentários e não esquece de curtir, de se inscrever, para que essa mensagem também alcance todas as pessoas que estão sofrendo com essa mentira do acusador. E lembre-se, siga os conselhos da Bíblia para ter uma vida cheia de sabedoria e de alegria. Um forte abraço.